Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de segunda-feira, pós-vitória do Vascão, para deixar toda a torcida cruzmaltina muito mais tranquila. Ontem eu cobri lá no Insta do Os Vascaínos com lives direto dos arredores e também de dentro do Maracanã, trazendo todas as informações. O Mário Coelho ainda está com o ban no canal dele, ainda não pode participar. Porém, amanhã o Mário está de volta às lives, aos vídeos. O canal do Mário está voltando com tudo amanhã, mas você continua assistindo também os conteúdos aqui no Os Vascaínos, então inscreva-se no canal. Antes de começar esse vídeo, que eu vou trazer imagens exclusivas do Maracanã ontem. Além disso, também vamos falar sobre as atuações, sobre uma decisão surpreendente de Dimitri Payet no dia de hoje. Eu vou fazer aquela propaganda da VaiDebet. A VaiDebet é a parceira do canal Os Vascaínos e ela está aqui nos ajudando, nos incentivando e nos prestigiando. Então você, para retribuir essa moral, clica no link que está no primeiro comentário fixado, cria sua conta lá na VaiDebet, porque você vai ganhar 100% em cima do seu primeiro depósito. Botou 100, ganha mais 100, 200, mais 200. A VaiDebet tá te dando essa molezinha aí. E você que gosta dos joguinhos que existem nos sites de palpite, você tem a oportunidade de ganhar R$10 de graça lá na VaiDebet. Então agora é muito simples. Primeiro comentário fixado, você vai lá, cria sua conta lá na VaiDebet e prestigia o nosso canal e também a parceira que está investindo na gente para fazer essa publicidade. Tamo junto, é só clicar ali embaixo e a VaiDebet é a nossa parceira oficial do Os Vascaínos. Agora bora pro vídeo! Amigo vascaíno, minha amiga vascaíno, o Vasco ontem teve uma atuação excelente no Maracanã. E eu quero destacar duas atuações. Praxedes jogou muita bola, realmente um motor de meio campo que faz o Vasco estar cada vez mais dinâmico. Um jogador que deu um belíssimo chapéu no final da partida, irritando os jogadores do Atlético Mineiro. Um jogador que realmente, desde que chegou ao Vasco, é líder em desarmes. É um cara que realmente está se destacando de forma absurda. O Praxedes está surpreendendo a todos. Eu, quando a contratação dele foi confirmada, fiquei muito temeroso se isso daria certo. Porém, tá na hora da gente dar a mão à palmatória e reconhecer que o Paulo Brax, nesse meio de ano, achou alguns bons jogadores e o Bruno Praxedes é um deles. Outro ótimo jogador que merece o destaque na atuação de ontem é o volante Paulinho Paula, um jogador que é um todo meio campo. Ora ele é um meia, ora ele é um volante, ora ele é o cara da saída de bola, dos bons passes, ora é o cara que tá dando carrinho na lateral. Ele ajuda o Lucas Piton numa lateral, ajuda o Robson na outra. Corre o campo todo o Paulinho Paula. Para mim, uma das melhores contratações do Vasco nessa janela de meio de ano. Realmente um jogador surpreendente. Quero saber de você. Você tá achando essas duas contratações de Praxedes e Paulinho, você acha que estão rendendo o esperado? Tá gostando de ver? O que você tá achando desse conjunto, dessa dupla de meio campo, que somadas, vou fazer justiça ao Zé Gabriel, que ontem fez uma outra excelente partida, vem jogando muito e vem trazendo para o vascaíno muita tranquilidade dentro de campo, vestindo a camisa do Vascão. E a atuação coletiva do Vasco a gente pode classificar como excelente. O Vasco deu, é bem verdade, alguns espaços para o Atlético. A parte que eu não gostei do jogo foi o momento do final do primeiro tempo que o Vasco foi todo para trás e virou aquele ataque contra a defesa, aquela retranca que o Vasco normalmente leva a gol. Já foram 9 no final de primeiros tempos nesse Campeonato Brasileiro. E agora eu fiquei muito preocupado na partida de ontem com o Vasco tendo essa postura. Eu estava na norte inferior, eu estava de frente para o campo de defesa do Vasco no segundo tempo, e aí eu pude observar as atuações de Léo e Medel, e quero destacar agora essas duas peças como dois jogadores sensacionais. O Léo, um zagueiro sério, que respeita a Cruz de Malta que carrega no peito,
não é um cara de fazer gracinha, chega junto, chega duro, não tem medo de atacante adversário, é um cara que realmente se destaca pela vontade, a disposição e a qualidade técnica de passes e de visão de jogo que ele tem na saída de bola. Ao lado dele, Gary Medel, experiente jogador de Copa do Mundo, bicampeão de Copa América, capitão da equipe chilena, da seleção do Chile, e um jogador que está encantando jogando como zagueiro. Edu, você se preocupa e sempre fala isso, que o Medel é muito baixo para ser zagueiro, mas ele está se destacando. Sim, claro, ele se posiciona muito bem. Do estádio, eu pude ver como o Medel está sempre antevendo a jogada antes dela acontecer. O jogador domina a bola, levanta a cabeça, ele já sabe para onde correr, ele já sabe para onde marcar. Realmente, Gary Medel chama a atenção pelo seu excelente posicionamento. Porém, Ramon Dias e Emiliano Dias terão de ter muita atenção na cobertura das bolas aéreas. Ainda assim, o Gary Medel pode se destacar pelo bom posicionamento, mas independente disso, a falta de estatura pode em algum momento vir a ser um problema. Hoje a gente está aqui elogiando, mas amanhã, se o Vasco tomasse, por exemplo, um gol de empate do Allan Kardec, que é um cara alto, em cima do Gary Medel no segundo tempo, todos estariam aqui destacando o fato do Gary Medel ser baixinho e não ser um cara ali com capacidade para brigar por bola aérea naquele momento. Então a gente precisa pensar no futuro e exigir que lá dentro do clube tudo continue correndo de forma boa, de forma tranquila. Por sinal, notei um Vasco mais confiante, um Vasco mais tranquilo, um Vasco com disposição para bater de frente, para chegar junto e para não ter medo, principalmente de qualquer adversário que vem aqui. Os caras que estavam acostumados a pensar, queriam tirar 3 pontos fáceis do Vasco, agora já estão acordando. O Vasco entrou na briga do Campeonato Brasileiro de novo, o Vasco está na briga para sair dessa situação, claro que com o pé no chão, mas com muita vontade e acreditando, e agora principalmente com confiança de que vai chegar ali e vai sair dessa situação e vai pegar aquela vaguinha ali, quem sabe numa Sul-Americana que a gente tanto sonha e acredita que dá para acontecer. A capa desse vídeo traz uma informação muito bacana. O cara tá surpreendendo todo mundo. Eu tive acesso a informações exclusivas com pessoas que estiveram com o Dimitri Payet nos últimos dias e puderam me adiantar algumas coisas a respeito do gringo. Hoje, ele surpreendeu a todos novamente. O jogador, mesmo com o elenco do Vasco de folga, o Vasco não treina hoje. Por sinal, o Rossi está na maternidade recebendo a sua filhinha que acabou de nascer. Inclusive, parabéns ao Rossi, parabéns à sua esposa, que seja uma família muito abençoada por Deus, o nosso querido Búfalo, que estreou ontem, hein? Agora, voltando a falar de Dimitri Payet, o Vasco com jogadores folgando hoje, ele tomou a decisão, quero treinar, e treinou em São Januário. Dimitri Payet cada vez mais perto do Vasco. Segundo relatos que eu tive de pessoas que conviveram de perto com Dimitri Payet nos últimos dias, o gringo é um cara que está demonstrando muita vontade, muita disposição, muita curiosidade, pergunta muito sobre o Vasco, ficou encantado com a torcida ontem. Ele estava dizendo para as pessoas perto dele que foi magnífico, que a torcida era magnífica, que ele estava assustado com aquilo que ele estava vendo e muito surpreso pelo lado positivo da parada. Dimitri Payet é um cara comunicativo, apesar da dificuldade da língua. Tá tendo o Léo Matos muito como um tradutor, ou o Robson, o Léo Jardim também tem tentado ajudar. E mesmo com a dificuldade da língua, ele tenta se comunicar, tá sempre sorrindo, sempre sendo muito simpático com as pessoas que trabalham no clube. Ou seja, o Dimitri Payet é um cara que é uma estrela do futebol, muito reconhecido na França, chega aqui com o status de popstar, mas não age como um nos bastidores. É um cara extremamente solícito, um cara que realmente é muito humilde e todo mundo, eu conversei com 3 pessoas, as 3 pessoas, sem saber que eu estava falando com elas, falaram a mesma coisa, classificaram o Payet como um cara extremamente
humilde. E também estão muito surpresos e relatam para mim a surpresa dentro do clube com a postura, mas também com a vontade do Payet de jogar. O cara tá treinando todo dia, não tem sol, não tem chuva, não tem medo de treinamento, tudo que a preparação física pede para fazer, faz sem reclamar, com muita vontade, tentando dar ao máximo para estrear o quanto antes. Ainda assim, espera-se que Dimitri Payet estreie apenas contra o Bahia, dia 3 de setembro. Não se espera que ele vai estrear contra o Palmeiras no domingo que vem. Porém, essa possibilidade pequena ainda existe e o Vasco não confirma nada em relação a isso. Por agora, é esperar que Dimitri Payet recupere a sua parte física, ele tenha consciência, falou isso na entrevista coletiva, mas a gente pode destacar e ficar muito feliz com a vontade, a disposição e o respeito e carinho que esse cara está desenvolvendo pela Cruz de Malta, pelo Gigante da Colina. Estrela no céu a brilhar e ilumina o mar. 125 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje à noite faremos uma live especial às 8h30 para falar sobre o aniversário do nosso amor maior. Vamos falar muito, mas muito mesmo, sobre Gigante da Colina, sobre a partida de ontem, sobre o futuro do Vasco no Brasileiro, mas vamos falar também do nosso amor por esse clube centenário. O Vasco da Gama é o nosso primeiro e o nosso melhor amigo. Muita gente não entende o tamanho do amor que temos por esse clube. Porém, nós que sentimos esse amor dentro do peito, temos orgulho de carregar essa Cruz de Malta aqui do lado esquerdo e de poder dizer às pessoas, independente de qualquer fase, não sou modinha, eu sou Vasco, eu sou apaixonado por esse clube e tenho orgulho. Então eu quero dizer a você, amigo vascaíno, amiga vascaína, você que nunca foi a São Januário, nunca foi ao Maracanã ou nunca assistiu um jogo do Vasco, não esqueça disso. Você é um pedaço do Vasco espalhado por esse mundo afora, independente de onde você estiver. O amor que você sente por esse clube torna você um pedaço do Vasco. Independente se eu tô perto, se eu posso ir aos jogos e você não pode. O Vasco da Gama é o clube do povo. Nem sempre esse povo vai poder estar em loco, perto, no estádio. Mas aonde quer que tenha um coração cruzmaltino, tem um grande pedaço desse clube maravilhoso, gigantesco e que nunca nesse mundo vai acabar. O Vasco da Gama é imortal no coração de cada criança, no coração de cada pessoa. E posso dizer uma coisa para você do fundo do meu coração, dentro desse coração infantil que cada vascaíno carrega, porque o Vasco nos torna capaz de nos reaproximarmos de quando éramos crianças, inocentes. Mas ainda assim, é um amor que infantil, depois que nos tornamos adultos, ainda é algo que nos une e estará sempre unido, maduro e forte por esse clube maravilhoso que chamamos de Clube de Regatas Vasco da Gama. As comemorações seguem acontecendo em São Januário, hoje teve alvorada, vai ter uma sessão solene às 19h30, o Vasco está fazendo várias postagens em suas redes sociais ao longo do dia, falando um pouco sobre essa história de 125 anos. Nós ficamos muito felizes de poder acompanhar essas postagens e vamos estar aqui acompanhando tudo e fazendo a Super Live hoje às 8h30. Então, eu vou deixar você, vascaíno, com imagens exclusivas feitas por mim ontem, no Maracanã, muito emocionado após a vitória de 1-0 durante a partida, imagens de um Vasco da Gama com a sua família reunida. A torcida do Vasco ontem deu um show no Maraca. Realmente, você olhava para o lado, as pessoas se abraçavam com muita educação, muito carinho, muito respeito. Os problemas que acontecem em estádios de futebol são minoria perto da quantidade de alegrias que o futebol proporciona e traz ao torcedor. Então, quem fala sobre o Vasco ter uma torcida violenta é porque não conhece a torcida do Vasco. A torcida do Vasco pode ter uma minoria de pessoas que causam problema, mas ainda serão eterna minoria. A maioria são trabalhadores que amam essa Cruz de Malta e vão ao estádio sempre com paz, tranquilidade, amor e muito respeito pelo Gigante da Colina. Ontem o Maracanã explodiu de alegria e eu fiquei muito emocionado. Então você fica, no final desse vídeo, com tudo do Maracanã, o que eu pude gravar para você ver o Vascão. E ganhamos, né? Ganhamos. Semana começando com vitória e hoje à noite eu te espero às 8h30 aqui no canal. Não esqueça de meter o like,
deixe o seu comentário e, claro, inscreva-se e se torne membro aqui na descrição. A gente está te ensinando a ser membro e também tem um grupo grátis na descrição para você entrar lá no Telegram. Tamo junto, aquele abraço e valeu!